estou aqui para mais uma aula do programa Linhas do Conhecimento. Na aula de hoje vamos caminhar com o objetivo de conhecer em alguns cantinhos da nossa cidade um pedacinho da história de Curitiba construída sob as pedras. Curitiba se destaca pela capacidade de inovação em todas as áreas e sempre teve destaque em projetos relacionados ao meio ambiente. A capital paranaense tem a sua história ligada à mineração de ouro e a sua ocupação começou graças a essa atividade, estando assim relacionada aos aspectos geológicos. Existem em nosso município vários exemplos de aproveitamento de antigas minerações que foram essenciais para o desenvolvimento da própria cidade e que hoje são famosos pontos turísticos. O objetivo da aula de hoje é levá-los a enxergar a cidade de um outro ângulo, com um olhar mais atencioso para as relações do ser humano com o planeta. Vamos lá? Primeiramente, precisamos compreender o significado de algumas palavras: geodiversidade e biodiversidade. A geodiversidade ela é constituída por uma estrutura terrestre que sustenta a vida. São fenômenos que geram as paisagens, como rochas, minerais, fósseis e o próprio solo. A biodiversidade é constituída por todos os seres vivos do planeta, incluindo todas as plantas, animais e micro-organismos da Terra. Outro termo que precisamos saber é o significado de patrimônio geológico. O patrimônio geológico abrange todos os elementos da geodiversidade, que são de grande importância para a ciência e para a educação. As pedreiras do Parque Tanguá, do Bosque Zaninelli, do bairro Atuba e a pedreira Paulo Leminski são exemplos de patrimônio geológico de Curitiba. Mas antes de conhecermos um pouquinho cada uma delas, vocês sabem o que é uma pedreira? Uma pedreira é um tipo de mineração a céu aberto, de onde rochas ou minerais são extraídos por meio de uma explosão de dinamites para a retirada das pedras. As pedreiras são usadas para extrair materiais de construção, principalmente pedras decorativas. Vamos ver agora alguns tipos de rochas extraídas das pedreiras? Aqui temos a ardósia, utilizada em pavimentos, fachadas, tampos e em decorações de ambientes internos e externos. As folhas finas de ardósia, preta ou cinza escuro, eram um material usado na produção de quadros negros, ou também conhecida como a lousa. Hoje em dia, com o surgimento de materiais mais adequados, a ardósia deixou de ser usada para esse objetivo. Outro exemplo são os arenitos, utilizados na construção de pisos para áreas externas e também internas, também como pedras para alicerces, como mosaicos para decoração e várias outras aplicações. O próximo é o basalto. Esse material costuma ser muito utilizado na construção civil, porque ele é muito resistente. E além disso, o basalto é muito encontrado nas calçadas das casas, pois o material é um belo revestimento. O calcário também é muito conhecido por seu uso na produção de cimento, na produção de cal, na correção do pH do solo para a agricultura, na fabricação de vidro e utilizado também como pedra ornamental e também na adubação química. E o mármore, que é uma pedra nobre utilizada para obras em projetos mais requintados, especialmente em áreas internas, como em pisos de salas, quartos, bancadas e em alguns revestimentos, e é muito utilizado também em banheiros e áreas sociais. E por último, o granito, utilizado em acabamentos internos e externos. Essa rocha ela se destaca não somente pela estética, mas também por sua resistência e durabilidade. É utilizado para revestimento de pisos, paredes, fachadas, além de tampo de pias, mesas e balcões. É resistente à poluição e também a produtos de limpeza. Essas são algumas das pedras que encontramos nas pedreiras, mas existem muitas outras. E o que acontece quando se esgotam essa finalidade de mineração? Quando não é mais possível retirar esses recursos, as pedreiras são desativadas. E o que acontece com essas pedreiras quando são desativadas?
Quando isso ocorre, muitas pedreiras são enchidas com água para se tornarem lagoas. Outras são transformadas em aterro sanitário. Mas também há casos onde o local passa a ser utilizado como um ponto turístico. E é muito importante ter uma destinação adequada para esses espaços. A transformação em parques resolve alguns problemas, como por exemplo a de água parada, que pode gerar fontes de doenças e acabar afetando a qualidade de vida. E também temos que considerar que o contato dos visitantes com as rochas que deram origem à cidade contribui também para uma conscientização ambiental. Curitiba apresenta um patrimônio geológico lindíssimo, com parques construídos em antigas pedreiras. Dessas pedreiras surgiu a cidade, pois a brita retirada hoje está na massa do concreto das casas e dos asfaltos das ruas. Essas rochas formam o alicerce da nossa cidade. Então agora vamos conhecer um pouquinho sobre as pedreiras que temos aqui em Curitiba? A pedreira do Bosque Zaninelli funcionou de 1947 a 1990, produzindo pedra brita e peças para pavimentação. Atualmente, o local apresenta bancos de granitos trazidos da Serra do Mar. A edificação em eucalipto conta com uma rampa em forma de espiral que permite uma vista panorâmica em meio à mata nativa do bosque. Todo o material de construção das instalações é reciclado, incluído a madeira e os paralelepípedos, que foram aproveitados de obras anteriores. Em 1991, foi inaugurado neste local a Universidade Livre do Meio Ambiente, a Unilivre, originada a partir da recuperação daquela área que estava degradada. Neste momento, esteve presente o oceanógrafo francês e cientista marítimo Jacques-Yves Cousteau, um dos maiores defensores mundiais do meio ambiente. Na ocasião, ele mencionou nunca ter visto iniciativa semelhante à de Curitiba e que a ideia deveria ser copiada por todo o mundo. Naquele período, Curitiba passou a ser conhecida como capital ecológica. Vamos agora assistir um pequeno vídeo desse espaço?
Vocês viram que espaço lindo? E atualmente o local é a sede da Escola Municipal de Sustentabilidade. A ideia da escola é formar multiplicadores de boas práticas ambientais. O espaço da Secretaria Municipal do Meio Ambiente vai promover cursos e capacitações sobre temas ambientais com a parceria da Secretaria Municipal de Educação e do Instituto Municipal de Administração Pública. Todo o trabalho será desenvolvido em consonância com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Você já ouviu falar sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Os ODS compõem uma agenda mundial acerca do desenvolvimento sustentável, composta por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidos até 2030. Um grande desafio. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável apresenta de maneira bem evidente a importância do setor educacional, que é explícito no ODS 4, que trata do tema educação de qualidade. Mas também é imprescindível para o desenvolvimento da consciência cidadã e da cidadania planetária, pois além de se constituir como um caminho para alcance de todos os demais ODSs. E é sob esta perspectiva que o programa Linhas do Conhecimento se articula com a Agenda 2030, com o objetivo de desenvolver as ações educacionais voltadas para a sustentabilidade socioambiental atreladas aos ODSs. Vamos assistir um vídeo que ilustra um pouco mais esse engajamento? Você sabia que o programa Linhas do Conhecimento, além de aulas de campo, propostas lúdicas e culturais, trabalha em prol dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável? Pois é, nas escolas municipais de Curitiba são desenvolvidos projetos articulados a eixos fundamentais do desenvolvimento sustentável, preservação do meio ambiente e qualidade de vida das pessoas e do planeta. Por meio do trabalho com a agricultura urbana, busca-se contribuir com a erradicação da fome e garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos. Com o empreendedorismo feminino, objetiva-se alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres e meninas. No contato com espaços de educação ambiental, procura-se refletir sobre a manutenção e a preservação dos ecossistemas relacionados à água. E por meio do empreendedorismo sustentável, procura-se refletir sobre o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável para todos. São mais de 100 mil participações de crianças e estudantes e mais de 10 mil participações de docentes. É Curitiba sendo sustentável. É a educação de Curitiba a favor do planeta. É o programa Linhas do Conhecimento, tornando Curitiba uma grande sala de aula. Vocês viram como o programa Linhas do Conhecimento está articulado aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável? Então agora vamos conhecer mais um local que surpreende por sua beleza. Este local é o Parque Tanguá. Inaugurado em 1996, o parque envolve uma área de um antigo complexo de pedreiras desativadas. O parque possui paredões de rochas e uma das atrações principais é o túnel, escavado na rocha. Dentro desse túnel tem uma passarela de madeira que leva os visitantes até um mirante. O Parque Tanguá também preserva áreas verdes próximas às nascentes do rio Barigui. O conjunto do parque inclui mirante, ciclovia, pista de corrida e também uma lanchonete. O parque também é fruto do reaproveitamento da antiga pedreira que estava destinada a ser utilizada como depósito de lixo. Boa parte do material extraído nesta pedreira, onde hoje resta o lago, foi o diabásio. O diabásio é uma rocha utilizada para uso em calçamentos. Vamos assistir agora um vídeo sobre o Parque Tanguá?
parque, não é mesmo? E o próximo espaço que visitaremos agora é conhecido como Parque das Pedreiras. Vocês já ouviram falar? O Parque das Pedreiras é constituído pela Ópera de Arame e pelo Complexo Cultural Paulo Leminski. Esse espaço produziu calçamentos de brita para asfaltos até meados de 1980. Esse local foi transformado num dos principais atrativos de Curitiba, recebendo inúmeros eventos musicais e culturais. As duas pedreiras foram exploradas em níveis diferentes e a junção entre elas para o escoamento da água dá origem a uma pequena cascata. As rochas encontradas ali são muito semelhantes às do Parque Tanguá. Essa pedreira ela foi explorada por várias décadas. E hoje, essa área é aberta para shows e tem a capacidade para receber até 60 mil pessoas. E a Ópera de Arame, que é edificada em ferro tubular e revestida em tela aramada, tem cerca de 4.000 metros quadrados de área construída. Ela foi inaugurada em 1992 e pode abrigar até 1.800 pessoas. É cercada por um lindo lago. Esse conjunto é um exemplo nacional de aproveitamento de áreas de mineração desativadas em espaço urbano. Assistam agora um pequeno vídeo que vocês conseguirão ver o imenso e lindo paredão que compõe esse belíssimo cenário. A Ópera de Arame é mesmo lindíssima, né? Vale a pena conhecer. E a seguir, vamos conhecer mais uma pedreira. Esta pedreira está situada no limite de Curitiba com o município de Colombo e teve grande contribuição para a construção da nossa cidade e arredores. É a Pedreira do Atuba. A Pedreira do Atuba funcionou por décadas na extração de pedra brita, utilizada para a construção de estradas. Em função da localização muito próxima da cidade, espera-se que a transformação dessa pedreira em área de lazer ou ponto de visitação, já que ela se encontra ao lado do Parque do Atuba, com uma grande área verde preservada. Algumas vezes a pedreira também funcionou como um local de prática de escalada. Essa pedreira ela apresenta uma grande geodiversidade, pois nas rochas encontradas ali podem ser encontrados vários minerais. Quanta riqueza podemos observar nesses espaços, não é mesmo? E agora, eu gostaria de relembrar aqui o objetivo da nossa aula. Vocês lembram? O objetivo é levá-los a enxergar a cidade de um outro ângulo, com um olhar mais atencioso para as relações do ser humano com o planeta. Vocês conseguiram observar essa relação nesses locais que visitamos? Eu acho que sim. E será que podemos dizer que a cidade de Curitiba é feita de rochas? Vamos tentar visualizar um pouco mais sobre essa perspectiva? As calçadas da nossa cidade, os monumentos, muitos muros e até os meios-fios mais antigos são curitibanos, dada a abundância do granito, do diabaso e mármores no território do nosso município. Para ilustrar um pouco mais essa nossa cidade sob a ótica das pedras, trouxe para vocês mais alguns exemplos. O primeiro deles é sobre o início da pavimentação de Curitiba com os paralelepípedos de granito. Essa pavimentação se deu no começo do século XX, no calçamento da Rua Rio Branco.
Os pequenos blocos começaram a vir de Piraquara e de Quatro Barras, com a construção da ferrovia. Hoje, quase todas as calçadas da cidade são feitas com esse granito. Podemos encontrar outro exemplo na Praça 19 de Dezembro. A praça ela foi criada em comemoração do centenário da emancipação política do Paraná, em 1953. Nessa época, foram instalados na praça monumentos em material rochosos. Nas mãos de Herbo Stenzel e Humberto Coso, os granitos que vieram do Rio de Janeiro e da Serra do Mar tomaram forma para representar o Paraná, que foi representado na estátua do homem nu, e a justiça, que foi representada na estátua da mulher nua. E o próximo exemplo é um exemplo bem curioso. Em muitos países, os cemitérios antigos também são pontos de visitação em função de seu conteúdo histórico, artístico e cultural. E o Cemitério Municipal de Curitiba tem registros da história do Paraná e também das variadas rochas utilizadas e as técnicas de cantaria e escultura funerária aplicadas em várias épocas. Mas o que é cantaria? Cantaria é uma pedra talhada em forma de sólidos geométricos para fins estruturais e ornamentais, para utilização na construção de edifícios e também pode ser construído muros. Os profissionais que talham essas pedras chamam-se canteiros. Na primeira imagem, temos um exemplo de escultura em mármore, realizada em Curitiba, na década de 1960. Na segunda imagem, é utilizado mármore cinza, no túmulo do Barão do Cerro Azul, hoje considerado uma das maiores figuras na história do estado. E a terceira imagem é um exemplo de utilização do diabásio, muito frequente em túmulos mais antigos. E lá na Praça Osório também temos um exemplo. Temos o antigo relógio, que está instalado sobre um magnífico exemplo de cantaria paranaense. Em estilo neoclássico, ele foi entalhado em granito rosa. E na Praça Tiradentes, também encontramos vários monumentos importantes, todos construídos ou apoiados em rochas da região, a começar pelo antigo monólito, ponto inicial de referência histórica da cidade, construído originalmente em granito cinza. Representa a caracterização de Curitiba como vila em 1693. Apresenta a Cruz de Cristo, símbolo da Ordem Militar de Cristo. Vestígios arqueológicos de uma calçada, possivelmente do século XVIII, construída com uma técnica antiga de encaixes em gneiss e migmatitos. Esta calçada recebeu vidros e estrutura especial para visitação, constituindo hoje um atrativo turístico. E tem mais uma curiosidade: as rochas desta calçada vieram de várias pedreiras de dentro do nosso município. Outro exemplo que quero destacar é lá na Praça Garibaldi, é o Petit Pavé. Essa interessante calçada em mosaico é feita em blocos poliédricos de diabásio, com mármore branco, vindos de Almirante Tamandaré e Rio Branco do Sul. A técnica desse mosaico, encontrada na Praça Garibaldi, por exemplo, deu corpo a estilos de expressão artística e também ao movimento paranista. E é com o granito duro e resistente das lousinhas e paralelepípedos que foram feitos os monumentos de Curitiba. Lousinha é o formato do bloco regular de calçada, em geral de granito ou de diabásio. Podemos citar como exemplos a coluna que sustenta a estátua da padroeira na Rua Barão do Cerro Azul e o cavalo da Fonte da Memória na Praça Garibaldi. E é claro que eu não podia deixar de falar do centro histórico da cidade. Dentro do centro histórico existe uma linha avermelhada num circuito indicando o melhor trajeto aos turistas e estudantes para conhecer os principais pontos. Essa linha é conhecida como Pegadas da Memória ou Linha do Pinhão. É feita de arenito avermelhado. Foi a partir desta linha, a Linha do Pinhão, que se originou o programa Linhas do Conhecimento. Poderíamos ficar aqui citando vários outros exemplos como este, de utilização de pedras e rochas na construção da nossa cidade. Mas nosso tempo é curto e agora vamos para o momento da atividade. Para começar a nossa atividade, vamos separar os materiais?
Nós vamos utilizar papel sulfite, lápis de escrever, lápis de cor, canetinha, cola e elementos da natureza, como pedra, folhas, gravetos e outros elementos que encontrarem. Nós vimos na nossa aula a utilização das pedras na construção, certo? Mas as pedras também são utilizadas na arte, transformando pedras em verdadeiras obras. Eu trouxe para vocês as obras da artista húngara Tímea Papi. Muitos artistas utilizam a natureza para criar lindas obras. Tímea Papi é uma dessas artistas. Tanto sua inspiração quanto seus materiais vêm justamente da natureza. Ao coletar todas as pedras, ela tenta encontrar formas dentro de cada uma. A partir daí, ela constrói o que imagina, usando cada pedra. Veja agora alguns modelos da sua maravilhosa coleção. Observe então que aqui ela faz vários formatos utilizando as pedras, flores, um caracol, né? Uma árvore, uma casinha. Aqui também nós temos formatos de casinha, né, de um caminho, uma moça ali com chapéu, vestido, bolsa, flores. E agora é a sua vez. Você é o artista. Assim como o Tímea Papi, procure encontrar nos elementos da natureza algumas formas. Em seguida, tente construir a sua obra. Eu trouxe aqui um exemplo de uma obra para inspirar vocês. Esse quadro foi construído pelas crianças do Semeia-Tuba, lá da Regional Boa Vista. Eu espero ter alcançado o objetivo dessa aula e ter levado vocês a compreenderem um pouquinho mais sobre a história de Curitiba construído sobre as pedras. É com essa inspiração que eu me despeço de vocês e até uma próxima!